Boa noite, graça e paz, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, Deus abençoe vocês. Alguma coisa? Algum aviso? Não? Ontem a pastora Teresa fez procedimento da operação da catarata. Graças a Deus foi tudo bem, amém? A operação dela demorou 52 minutos e depois de 2 horas foi liberada. Já está em repouso total, absoluto, amém? A gente teve agora, antes de chegar na igreja, visitando a diaconisa Lourdes. Ela está com úlcera varicose. A Lourdes está com úlcera varicose, passamos lá, ungimos ela. Essa semana ela deve se internar para a operação. Então ela tem uma restrição, que nem ontem eu levei a minha mãe, né? Deixei na casa do caçula. A mais nova veio lá de Atibaia, pegou ela, levou para o médico hoje, está cuidando dela. Então, os filhos se mexem. Ela não tem filho, ou seja, ela tem um filho que mora longe e está viajando. E ela tem um irmão que ela cuida. Então, a preocupação da irmã Lourdes é, na ausência dela, quem vai pegar o colírio nos olhos do irmão e dar o remédio na hora certa. Então, se alguém puder ajudar, que mora aqui próximo, se prontificar, de ajudar ela, de levar uma medicação, tal, coisa assim, vocês procurem ela, porque nós, como igreja, ela sabe que nós somos a família dela, amém, irmãos? Então ela precisa desse cuidado aí. Se não tiver ninguém, eu mesmo vou e faço também, não tem problema nenhum, amém, irmãos? Ontem eu estive numa igreja chamada Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil. Essa igreja, ela foi a igreja que eu nasci, o berço evangélico. E ontem, depois de 29 anos, eu voltei lá para ministrar a palavra. E nós tivemos ontem um culto lá, o culto da velha guarda, né? Então, toda aquela época dos jovens, né? Muitos já são até avós hoje, estiveram lá. E foi um mover de Deus assim maravilhoso. E a gente pôde ver aquilo que o Senhor tem feito. Meu pai assumiu a igreja, eu não lembro a data, acho que foi em 70, em 72 eu nasci. Então ele ficou 20 anos lá, se me fala a memória. Depois o sucessor dele, que era o pastor Geraldo, era o pastor Zelindo e Geraldo. Quem é o Zelindo? O pai da Soraya Moraes. Aí o pastor Zelindo assumiu a Vila Facchini e o pastor Geraldo assumiu a Vila Campestre e meu pai assumiu o Nordeste. Aí o pastor Geraldo ficou 20 anos lá. Aí o pastor Geraldo levantou um sucessor, pastor Edson, que ficou 24 anos. A igreja da Vila Campestre tem 64 anos de idade. E gerou famílias e famílias e famílias, músicos, grandes músicos que foram levantados naquele lugar, grandes pastores, gente assim espalhada. E a gente vê o que é o poder do legado, a gente vê o poder da obra de Deus e da palavra. E eu fiquei muito feliz, foi uma noite muito emocionante, porque os mais antigos viram eu pregando, lembrou muito do meu pai, aí foi um momento de nostalgia, assim, de momento de muita unção, de muita comunhão. E nós louvamos a Deus por isso. E nós estamos aqui para continuar a obra do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje de algo que eu tenho conversado com alguns amigos. Eles têm falado da mesma língua daquilo que o reino de Deus ele tem pedido para nós falarmos. E vira e mexe, Deus fala para eu ministrar essa palavra, até por conta do momento que alguns da igreja estão vivendo, e que possivelmente as famílias estejam vivendo também. Nós vamos falar contra o espírito da enfermidade, amém, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre o poder da cura através da palavra. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos
vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, que o Senhor ó Deus, nos conduza com esta palavra e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Haja, Senhor, no nosso meio, toca nas vidas, ó Deus, conforme a necessidade de cada um, e que o teu nome, mais uma vez eu te peço, seja glorificado e exaltado. Nos conduza, Senhor, e nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, todos já devem ter lido alguma vez esse texto, fala que uma mulher, ela tinha um problema de uma hemorragia que estava há anos vivendo esse problema de saúde. Eu já conheci uma pessoa que ela tinha mais ou menos uns 55 anos, uma mulher, uns 55 anos de idade. E ela, desde os 19, ela tinha uma hemorragia. E eu falei: mas irmã, a senhora nunca procurei ajuda, eu achava que isso ia... E eu acabei me acostumando com a enfermidade. E ela tinha, assim, muita hemorragia. O fluxo dela, ela era de pele morena, então não dava para aparentar. Se ela fosse mais clara, a palidão, o pálido do rosto. Mas ela vivia num pé de uma leucemia, devido à perda de sangue. E a gente fez uma campanha na igreja de cura, cura do bairro. E aí as pessoas começaram a ser curadas dessas enfermidades. E muitas das vezes nós enfrentamos problemas, situações em nossas vidas que se tornaram uma enfermidade. E nós acabamos nos acostumando com elas. Nós acabamos nos acostumando. Eu lembro que essa igreja que eu preguei, que meu pai pastoreou durante muitos anos, e ele pastoreou através dos filhos que ele formou, a sucessão. Aquele bairro campestre, ele tinha um grande problema. Então, assim, a Avenida Benigno Carreira, você vai sentido Vila Santa Catarina, e na curva tinha um centro. E a igreja fez uma campanha, o centro fechou e virou uma igreja batista renovada. Mas, enquanto o centro estava lá, havia uma malignidade no bairro, que era, o bairro não ia para frente, as pessoas não progrediam. Era uma coisa impressionante. Duas coisas tinham, era a questão da miséria e a questão da maledicência. A Vila Campestre era conhecida como o bairro de fofoqueiros. Irmãos, era uma coisa maluca que vocês não têm noção. Vocês não têm noção como aquilo era. E a igreja entendeu isso e começou a orar. E isso entrou, que nem tanto, a igreja que meu pai dirigiu, ela sofreu uma divisão em toda a sua história, assim que ele assumiu. E o pastor que estava lá, ele já estava... Porque por causa da dissensão, aquela coisa toda.
E aí eu lembro que eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos de idade. Eu lembro que ele sentou a gente morava nos fundos da igreja. Tinha a casa pastoral, terreno muito grande. Ele sentou eu, meus irmãos, e falou assim: esse final de semana o pai não vai estar com você. Aí, então, para onde o senhor vai? Eu vou me internar. Mas o senhor está doente? Eu falei: não, vou me internar na igreja. E eu lembro que ele entrou numa sexta-feira, meia-noite. E ele saiu só no domingo, 6 da tarde. Ele só tomava água. E ele orava para Deus quebrar. Irmãos, naquele mês que ele fez isso, os cultos da tarde, que tinha um culto de libertação, que as irmãs que dirigiam, minha mãe trabalhava, mas era a irmã Stota, que é a irmã Tota, a irmã Regina, as mulheres de muita oração. E tinha o irmão Oliveira, que era um senhor, que era esposo da Regina, que tocava violão. Irmãos, a gente via pessoas e pessoas entrando naquela igreja, pedindo oração e libertação. Quantos macumbeiros se converteram lá? E o interessante é que ele, quando fez esse propósito, a igreja o cobriu de oração. Então tinha 2 apoios, 2 colunas, a igreja que orava para a ação que ele ia tomar. E essa igreja, irmãos, ela cresceu muito. Essa igreja, ela foi uma das igrejas que mais tinha operação de milagres e maravilhas. Eu lembro que foi feito aquela barragem de Mariana. Na barragem de Mariana tinha um açude. E ele fez um batismo. E lá na época, em Minas, assim, tudo que você fazia chamava muita atenção e juntava gente. E ele tem essas fotos, está na minha mãe, que ele começou, um aleijado quis se batizar, um cadeirante. E na hora que ele se batizou, que ele desceu as águas, ele saiu da água andando. E irmão, parou a cidade. Porque o rapaz saiu andando e foi um batismo com o Espírito Santo. E foi uma coisa de louco. Por quê? Porque a igreja, na época, essas regras dos primórdios, era uma época que as pessoas queriam Deus. As pessoas vinham para a igreja porque queria Deus. E queriam Deus, irmãos. Não tinha. O meu irmão mais velho, que ficou desviado da igreja durante 26 anos, no dia que meu pai falou, nós vamos fazer, a igreja juntava a mocidade, e a mocidade era assim, 200 jovens, era muita gente. E aí, a mocidade, que um deles estava aqui no dia que minha mãe foi consagrada a pastor, o Severino. Ele falou, nós vamos fazer um final de semana. E aí a mocidade, os jovens entraram em consagração. E eu lembro que na terça-feira eles iam entregar o jejum. E Deus batizou muita gente com o Espírito Santo. Tinha uma irmã venezuelana, que ela está hoje lá em Alphaville. Ela era testemunha de Jeová. Ela foi na igreja querendo saber quem era Deus. Ela foi batizada com o Espírito Santo e ela ficou 7 dias na cama falando em línguas. Ninguém conseguia acordar ela. 7 dias. O meu irmão foi arrebatado. O Paulo ficou 2 dias arrebatado e voltou assim contando coisas. Essa era o momento da igreja, e aquilo foi gerando outras pessoas. Os jovens foram se convertendo. Por quê? Porque Deus estava sendo o centro de tudo. E hoje eu falei, mas o senhor está falando, o senhor tem saudade? Eu tenho saudade de uma igreja que tem um coração como esse, que nem tanto. Eu fui lá ontem, fui pregar, eu falei, eu não quero pregar. Não, o senhor prega, porque... Irmãos, o culto começou às 6 da tarde, terminou 10h30 da noite. Só poder de Deus. Os velhos foram renovados nas línguas, os jovens foram batizados com o Espírito Santo. Uma coisa, porque eles falaram, nós nos preparamos para estarmos nesse culto hoje, nós preparamos o nosso coração, o nosso culto começa em casa. E eles foram falando, os jovens, 19, 22 anos de idade, uma geração que ficou e que foi aprendendo com os antigos. E aí nós estamos hoje numa geração que o homem é o centro.
dentro. Se não me agradar, eu não fico. Se não me alisar, eu arrumo encrenca com quem for. Eu vou para a internet, eu vou para a lacração. Isso não é igreja. Lá o texto que nós acabamos de ler dizia que havia uma multidão. E nessa multidão muitos queriam ver se Jesus curava ou não curava. Mas tinha uma mulher com uma necessidade e falou assim: eu sei o que acontece comigo. Eu sei a enfermidade que eu carrego. E eu ouvi dizer que se eu apenas, esse homem orar por mim, eu serei curada. Mas como tem muita gente, se eu tocar um pouco nas vestes dele, eu tenho certeza que eu serei curada. E hoje eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida: se livre das multidões dos pensamentos, se livre das multidões dos comentários. Oh, aleluia, eu quero declarar sobre a tua vida. Hoje eu converso com muitos pastores. O pastor que assume a igreja lá, ele estava conversando comigo, falou assim: rapaz, é um negócio, ele já veio de um outro lugar enviado, e eles falam, os pastores conversam comigo, eles falam assim: hoje nós não vemos pessoas ligando para os vizinhos da rua, nós não vemos mais as pessoas igual as testemunhas de Jeová que bate na porta, e lá leva a sentinela e fala do evangelho segundo eles entendem, e traz essas pessoas. Não, hoje a gente vê crente ligando para outra pessoa de outra igreja: vem para cá porque Deus está aqui. Olha, ai que coisa engraçada. Olha, aqui o negócio está diferente, o mover é diferente. Não, a Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito Santo, e quando eu busco a presença do Senhor, tudo se faz diferente em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, quem crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Nós estamos hoje precisando resgatar essa identidade. Qual é a identidade? De uma igreja que quer tocar nas vestes, de uma igreja que quer a presença do Todo-Poderoso na sua vida, de uma igreja que sabe, quanto mais eu estou perto, mais eu sei da minha deficiência, de uma igreja que não precisa de autoaprovação, de uma igreja que não precisa de adulação, de uma igreja que não precisa ficar atrás, uma igreja que tem sede. Não vejo a hora de chegar na terça, não vejo a hora de chegar na quinta, não vejo a hora de chegar no domingo. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E uma coisa interessante que a gente estava conversando ontem, tinha um rapaz, um menino da nossa infância, o nome dele era Basílio. Era, não é? E o Basílio chegou na igreja, se converteu, foi batizado pelas águas do Espírito Santo, e com 20 anos de idade, o Basílio casa com a Leia, que é a irmã da Terezinha, e o Basílio pega câncer no pâncreas e nos rins, coisa assim. Um cara novo. A igreja, irmão, entrou numa guerra por esse rapaz. A igreja orou, a igreja fez vigília, virou a noite fazendo vigília, virou a noite fazendo vigília. E o Basílio estava lá, agora já com 53 anos de idade, minha idade mais ou menos, de cabelo branco grisalho e com testemunho nas mãos. Eu fui curado pelo poder da oração de uma igreja. Sabe o que está acontecendo? Sabe por que tem essa mulher com fluxo de sangue? É a igreja que precisa tocar. Eu preguei aqui quinta-feira, Laodiceia, a igreja do povo democrático. Lau quer dizer povo, Diceia, democracia. A igreja, Deus está falando assim, Jesus fala assim: eu estou à porta aí, bato. Quando Jesus fala que está à porta e bate, ele está querendo entrar nessa igreja que é do povo, entrar nessa igreja que é da democracia. Igreja não é democrática, a igreja é teocrática. A palavra vem, Deus nos guia. Enquanto Deus estiver guiando Efraim, irmãos, essas portas estarão abertas em nome de Jesus. Aleluia, com 5, com 10, com 500 ou com 1000, não importa, Deus está nessa casa. Aleluia, eu não estou atrás da quantidade, eu sei que Deus vai nos dar, eu sei que Deus vai acrescentar, eu tenho certeza nisso. De que maneira eu não sei, mas eu estou me preocupando com a base da qualidade, a qualidade de uma base, de um povo que acredita que a palavra muda, e que acredita que o caráter é mais importante que o talento, que a identidade é mais importante do que a aparência da foto. Aleluia, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sejamos essa igreja hoje que queira tocar nas vestes do mestre. Sejamos essa igreja hoje que tem que ter 3 princípios importantes. Primeiro, a igreja que toca nas vestes é a igreja que tem um dom da fé, é a igreja que crê sem duvidar e ser inabalável. Aleluia, levante sua mão e diga assim: a minha fé, fala, a minha fé não pode duvidar.
A minha fé, ela precisa ser inabalável. Aleluia. A nossa fé, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça o quê? Sois salvos. Mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, mas é o quê? Dom de Deus. Então você precisa ter este dom. Qual é o dom? O dom da fé. Temos que buscar esta fé. E esta fé ela nos dá determinação. Esta fé nos dá convicção, como diz Hebreus 11. Ora, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e convicção de fatos que não se veem. É isso que é o conceito fé. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, seja uma igreja que tenha fé. Não titubie, não duvide, seja inabalável. A segunda coisa, a igreja que toca nas vestes, é a igreja que ultrapassa todos os obstáculos e toca Jesus de maneira diferente. Irmãos, eu vou contar um pouco da minha vida para você agora. Eu encontrei ontem ele lá na igreja. E eu tenho assim uma devoção muito grande para essas pessoas que me ajudaram na fé. Lá tem um pastor que eu encontrei ontem ele, chamado Zé Maria. O Zé Maria, ele parece um angolano. Você só vê ele quando ele abre os olhos e sorri assim. Pretinho, pretinho. E a família Gregório, uma família muito importante para a igreja, para a nossa casa. A irmã do Zé é a Cleusa, que cuidou da gente enquanto meus pais trabalhavam. Enfim. O Zé Maria falou assim, você lembra daquela experiência da vigília que nós tivemos? Eu falei, não, me lembra aí. Ele lembrou, eu lembro que quando a gente foi batizado com o Espírito Santo, na vigília, a gente tinha muitas experiências com visões. Muitas experiências. E nessa vigília, Deus me deu o dom do sonho profético e de visões. Eu não sabia que eu estava recebendo isso. Que, no entanto, o povo me chamava que... E, no entanto, eu cheguei até a ser apelidado do louco da Teresa. Tá, pelas peripécias e pelo dom que Deus tinha me dado. E ele começou a relembrar. E eu cheguei à seguinte conclusão. Qual? Você precisa ter um ponto de partida. O que é esse ponto de partida? Todas as vezes que a sua fé ficar abalada, todas as vezes que você ficar desanimado, irmãos, você pensa que é só você que fica desanimado com as coisas? Você pensa que nós, pastores, a gente não desanima também, não? Você acha que a gente não se entristece com as coisas, não? E o pior, ou o melhor de tudo, é que o Espírito... Um dia, se você for o pastor de uma igreja, você vai entender o que eu vou te falar. Você bate o olho nas pessoas, Deus está falando das pessoas. Eu ouvi a frase da Bispa Sônia, uma vez, no encontro de pastores, ela dizia o seguinte... Eu já fui assolado por muita coisa, pela tristeza, pela solidão. Eu já fui assolado pela depressão, eu já fui assolado pelo choro. Uma coisa é eu ser assolado, outra coisa é eu me entregar pela assolação. Eu estou recebendo ataque, mas eu não me entrego. E o que é o ponto de partida? É uma experiência que você tem que ter com Deus. Que todas as vezes que você tomar um choque de frente, uma colisão de frente, você tem um ponto de partida. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que... Qual é o ponto de partida bíblico? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as vossas forças. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fadigarão. Você tem que ter esse ponto de partida. Todas as vezes, por isso que nós estamos falando, ultrapassar os obstáculos e trocar Jesus de maneira diferente é você saber que nós temos aquilo que nós chamamos nessa geração,
Resiliência. Pode estar desabando, mas você tem um porto seguro. Qual é o porto seguro? A cobertura do sangue de Jesus, a oração de uma igreja que ora por você. Você precisa entender por que as coisas não acontecem. Porque aquilo que a igreja faz, ela faz. Aquilo que Jesus deve fazer, ele faz. Aquilo que você deve fazer, você também tem que fazer. Se eu for esperar ficar, o céu ficar azul para mim, para eu subir no altar e pregar uma palavra de autoridade, de esperança, de graça e de milagre, o céu nunca vai ficar azul, porque a maioria das vezes na nossa vida, que está à frente de alguma situação, à frente de uma família, à frente de uma igreja, à frente de uma empresa, à frente de grandes responsabilidades, nem todos os dias o céu é azul. Nem todos os dias tudo está favorável a nós. Mas de uma coisa é certa: aqueles que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças. Você precisa entender, saia desse nível raso e entra por uma profundidade aonde aquela mulher disse: eu preciso tocar nas vestes, porque quando ela tocou, a cura entrou, e aleluia, o mal saiu da vida dela. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida hoje, aleluia. Seja a igreja, olha o que diz lá Coríntios, 1 Coríntios 16:9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos, o quê? Adversários. Então saiba que toda porta grande que se abre para você, aleluia, haverá grandes adversários. Ai, bispo, por que então eu boto a mão na obra, eu faço alguma coisa para Jesus, no dia seguinte o negócio vem de uma forma, e eu fico assim, porque você não entendeu a autoridade que está sobre a tua vida, a autoridade do sangue, a autoridade de Jesus Cristo. Existem 3 coisas que Deus defende e o diabo teme. Primeiro, Deus defende a sua palavra porque ela não volta vazia. Segundo, Deus defende os seus ungidos, Ele protege. Aleluia. E terceiro, Deus defende a sua palavra. Então quero declarar, você é ungido do Senhor, diga amém, aleluias. Você crê que você é igreja de Cristo, diga amém em nome de Jesus. Você crê que a palavra de Deus está sobre a tua vida, diga amém também em nome de Jesus. Então nada pode impedir o mal te tocar, aleluia. Nada pode impedir da bênção te chegar, e o mal não poderá te tocar em nome de Jesus. O negócio vem, levanta e fala: sai da minha vida em nome de Jesus. A gente foi visitar a irmã Lourdes agora, já falei isso, vou falar de novo. E ela falou assim: não, é mais um testemunho. Irmã, ela está com úlcera varicose. Já viu isso? Se não tomar cuidado, piora. Mas a vontade dela era vir para a igreja com a perna estourada de dor. O que é isso? Alguém que tocou nas vestes. O que é isso? Alguém que faça sol, faça chuva. Quantos testemunhos ela já contou aqui? O irmão à beira da morte. Irmãos, o irmão, nós visitamos o irmão dela. Nós batizamos o irmão dela lá na cama da casa dela. Porque não podia andar. Por aspersão. O homem está completamente curado. A casa dela é completamente curada. Ela falou: esse é só mais um testemunho. Esta é a postura de quem tocou nas vestes. Ai, não sei por que isso está acontecendo comigo. Não, essa não é a postura de quem tocou nas vestes. Quem tocou nas vestes aqui, vai ser mais logo. Ela falou: logo eu vou estar na igreja contando mais um testemunho da minha cura. Essa é a igreja que precisa tocar nas vestes. Essa igreja que precisa ter esse relacionamento, esse nível de aliança de profundidade. Se eu esperar, eu vou repetir, se eu esperar o céu ficar azul, para eu viver e servindo a Deus, não vai ficar tão cedo. Então por isso que a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que para que se arrependa. A palavra de Deus, ela não tem sombra de variação. Ela é precisa, ela é fiel, ela não volta atrás. E eu declaro a palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, a igreja que toca nas vestes é a igreja que recebe virtudes do corpo de Cristo. Isaías 53, versículo 4.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, o que aconteceu? Fomos sarados. Então, quando você entender que você precisa tocar, e quando você toca, tem algo dentro de você. Eu vou te explicar nos modos operantes do dia a dia seu. Vamos pegar um exemplo forte. Você já deve ter escutado e até dito essa palavra. Eu não levo desaforo para casa. Falou, tomou. Você já usou? Ou é só eu que já falei isso? Aqui todo mundo é... Nossa, olha os bonitinhos aqui. Até... Eu nunca falei isso. Né? Aqui é santo. Jesus precisa voltar para essa igreja agora. Você nunca pegou o ar assim... Deixa eu te falar uma coisa. Quando começa... Deixa eu te falar um negócio. E aí pronto, já começa. O pau quebra. Por que você não é assim com o diabo? Por que você não é assim com as guerras que batem na porta da tua casa? Por que você não é assim com uma cadeira vazia que está do teu lado que você não quer trazer de forma irresponsável, não quer trazer uma pessoa para vir para a igreja? Jesus vai cobrar de você, vai cobrar de mim, de todo mundo aqui. Por que você não toma uma postura? Até o final do ano, a minha vida vai melhorar 100%, porque eu vou entrar na presença de Deus, e eu vou entrar porque eu quero tocar nas vestes, eu quero tocar nas vestes, eu quero tocar nas vestes. Por que você não pega ar contra o inferno? Mas não, entrou na igreja, humilhou bem, essa pessoa vai ficar, só falta, que é isso, irmão? A presença de Deus está sobre a tua vida, o sangue de Jesus está sobre nós, aqui é a igreja de Cristo, aqui não é macumba, aqui não é baile funk, aqui é a casa de Deus, aqui é a casa de destino, aqui é o lugar onde a palavra vem, onde a presença desce, onde Deus determina a nossa vida, onde Ele nos dá destino, e é um lugar que muitas vezes você não quer vir. E o Espírito de Deus está falando, eu não quero as multidões, eu quero alguém que queira tocar na minha veste, para eu liberar virtude. É isso ser igreja, é isso entender o Evangelho, porque quando eu toco, eu não fofoco, quando eu toco, eu não sou problemático, eu não sou crisento, eu não tenho dúvida. Você gerou um filho, quem é mãe aí? Levanta a mão. Você tem dúvida que o filho que você gerou é de alguém que não seja seu? Você não tem dúvida porque você gerou, você sentiu dor, você gemeu na hora do parto. É isso que Jesus está falando. A igreja que me toca é uma igreja que gera, é uma igreja que sente a dor, é uma igreja que necessita estar na minha presença. Que nessa noite você seja essa igreja. Que nessa noite você saia daqui inconformado com você. Que você saia nessa noite daqui hoje dizendo, eu preciso fazer alguma coisa até o final deste ano, com a minha vida e com as pessoas que precisam de Jesus trazer para a igreja. Você precisa fazer alguma coisa. Jesus está voltando. Há uma agenda globalista aí se cumprindo. Os Illuminatis e os sei lá o nome desses caras aí. Eles estão se movendo. Tá aí a Cleide aqui, ó. A parente dela. Serve a demônios. Jejuou 2 anos. Jejuou 2 anos. E a gente marca. Vamos jejuar, irmão. É uma luta. É uma luta. Em nome de Jesus. Não seja a multidão, mas seja aquela mulher que no meio da multidão tocou e por causa do toque alcançou multidões. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus.
Seja alguém que toque e alcance multidões. Seja alguém que toque, aleluia, as libertações e as curas, aleluia, foram emanadas. Porque o povo fala assim: como é que pode no meio dessa multidão você dizer que alguém, todo mundo tocou em você? Não, esbarraram. Mas ele falou: alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude do meu espírito. E eu declaro sobre a igreja da Efraim, eu declaro sobre a igreja de Efraim, nós seremos uma igreja, oh aleluia, que teremos cultos que vamos tocar nas vestes do mestre, aleluia. Nós teremos cultos que, aleluia, a virtude do Espírito Santo, oh aleluia, cairá sobre nós. Irmãos, Deus me deu um culto maravilhoso ontem. Deus me fez lembrar, aleluia, toda uma trajetória de avivamento, de mover de Deus, de dons, de presença. E Deus fala assim: aleluia, eu não quero uma Laodiceia, eu quero uma Filadélfia, aleluia, a igreja que Ele chamou, a igreja que Ele escolheu, a igreja que Ele selecionou, a igreja de obras, a igreja de dons, a igreja de sinais, a igreja de prodígio. Não uma igreja fofoqueira, não uma igreja de de ficar com dissensões, não uma igreja que fica, em nome de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é lavada, é remida pelo sangue dele, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Seja a igreja que toque. Que toque nas vestes. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos pela palavra e a direção que o Senhor nos deu. Senhor, que nós sejamos essa igreja que toca. Porque a igreja que toca, Senhor, ela é, como a tua palavra fala em Levítico 6,13, a igreja que toca. É a igreja que o fogo arde continuamente e não se apaga. Espírito de Deus, oh, por que tantos estão em crise? Porque falta o toque da tua presença. Porque falta a experiência desses que estão em crise, de ir até as vestes e tocar nas vestes. Espírito de Deus, nós oramos agora e declaramos, Senhor, com a palavra liberada, eu declaro agora a cura no corpo teu, Senhor, a cura do corpo da tua igreja Efraim. Senhor, se há alguém no nosso meio com enfermidade, aleluia, pelo poder da palavra que sai da minha boca, pela autoridade da unção que o Senhor me deu e conferiu, aleluia, visita a enfermidade agora e tira dos corpos agora. Tira, visita Lourdes. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Visita, aleluia. Você que está precisando de cura, levanta a mão e começa a pedir a cura. Porque Deus está falando: eu estou curando agora. Eu estou visitando, aleluia. Oh, a cura do desemprego, aleluia. A cura do desemprego. O desemprego vai acabar hoje, aleluia. A porta vai abrir, oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A cura das liberações, a cura de um novo tempo, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, aleluia, a igreja é tua, Pai, aleluia. Esta casa foi aberta pela tua obediência, oh Deus, aleluia, pelo poder do teu nome. Então, Senhor, como o Senhor já tem dado experiências a pessoas que entram nesse lugar, visões, ó Deus, agora manifesta com os sinais do povo, manifesta com as liberações de cura, de salvação, Senhor. Oh, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar agora. Eu quero declarar a graça. Eu quero declarar a bênção. Eu quero declarar a unção. Eu quero declarar um tempo novo sobre este lugar. Oh, rabacaia, labacandarabacaia. Um tempo novo para já. Um tempo novo para agora. Oh, aleluia. Eu repreendo todo espírito da dúvida. Eu repreendo todo espírito da dúvida, saia agora, saia, toca a mente agora, Jesus, toca a mente, os corações, toca as pessoas agora. Oh, catalabachoria andarabacaia, orialabacaia alabacheia,
Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, nós estamos indo para o 5º ano. Oh, aleluia. Se o Senhor não tocasse nessa igreja, oh, nós não suportaríamos o ano, oh, Pai. Oh, mas é a tua igreja, é a tua noiva, e o cajado é teu, Pai. Oh, aleluia, a ovelha é tua, Senhor, a igreja é tua. Então, oh Deus, manda ovelhas que querem ouvir a tua voz, que ama a tua casa, que deseja, Senhor, aleluia, da tua presença. Eu oro agora, Pai, abençoa cada um que aqui está, os que nos assistem, oh Deus, e que assistirão. Toca, Senhor, toca, que nós sejamos essa igreja que toca nas vestes dele, e que o teu nome seja glorificado. Faça uma obra, Senhor, poderosa em nosso meio até o final deste ano. Eu quero te pedir, Senhor, faça algo poderoso. Faça. Nós queremos ver, Senhor, aleluia, as tuas beneficências, a tua benignidade, Senhor, aleluia. Ó, a tua graça caindo sobre o povo mais e mais, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro, eu declaro, eu consagro, em nome de Jesus, esse tempo a ti, para a glória do teu nome. Quem crê disso, diga amém, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém. Intercessão, pode voltar. Glória a Deus, amém. Irmãos, amanhã a gente paga a luz e o contador. Então, por favor, esteja nos ajudando. Estou cansado. Esteja nos ajudando, que será uma grande bênção, amém. Na tela tem o QR Code, o Pix. O QR Code está na parede. O Pix está na tela da igreja. E que você tenha uma semana abençoada. Posso ouvir amém? Amém? Vocês oram por mim que essa semana eu tenho grandes gigantes para derrubar. Amém? Como sempre. Mas vocês estejam orando por mim. Eu preciso das suas orações em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e consagrar nossa oferta ao Senhor. Senhor, eu quero consagrar a oferta na tua casa. Declarar a tua bênção. O teu Espírito Santo. Faça a tua obra, Senhor, em nosso meio. Aviva a vida financeira do teu povo. Prospera os teus filhos e que o teu nome seja glorificado. Todo projeto que estiver debaixo da tua vontade, cumpra na vida deles. E todo projeto financeiro, ó Deus, de crescimento que não está na tua vontade e que vai livrá-los de coisas piores amanhã, impeça. Mas aquilo que está na tua vontade, que o teu nome seja glorificado e que a tua honra venha sobre eles, Senhor. Abençoa, libera e concretiza. Nós abençoamos os teus filhos, declaramos a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Consagra ao Senhor a tua oferta, coloca no gasofilácio, aqui do lado direito e esquerdo do altar. Amém? Cantina? Tem? Tem cantina? Tem salgadinho, tem refrigerante. Sábado agora, irmãos, tem consagração, viu? A consagração do mês. Acabou agosto, irmão. Acabou agosto. Já era. Amém? E eu particularmente não gosto do mês de agosto. É um mês assim complicado. Os maiores eventos na humanidade vieram todos no mês de agosto. Tomara que Jesus volte em agosto também, né? Mas eu não gosto do mês de agosto, é um mês tão estranho. Mas louvado seja Deus, em tudo é graça. Amém? Setembro está chegando aí e vai ser uma bênção. E domingo que vem já é setembro já? Já. Então, não? Não? Ah, tem mais um domingo. Já é 24. Com 7, é o último domingo que vem. Então, eu creio que vai ser uma bênção e você deve estar conosco aqui. Amém? Louvado seja Deus. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor de Deus, a graça do Pai, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Abraça teu irmão com a paz do Senhor. Vai em paz. Tchau.